Aleluia! Glória a Deus! Em Ezequiel, capítulo 37. Se os irmãos encontraram, digam amém. Amém! Então vamos para a palavra do Senhor. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei descer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Até aqui, amém? Glória a Deus! Vamos estar falando com Deus, Glória! pedindo a Ele a palavra dessa noite. Eita Deus! Poder! Meu Deus, meu Pai, estamos aqui, meu Pai, nesse momento para ouvir a Tua palavra. Estamos aqui, meu Pai, atentos para o que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. Não aquilo que eu quero falar, nem aquilo que eles querem ouvir, mas sim o que o Senhor tem para nós. Aquilo, meu Pai, que só o Senhor pode nos dar, pode acalmar os nossos corações. Oh, meu Pai, estamos aqui, meu Pai, para ouvir a Tua palavra e não foi em vão. E eu creio, meu Pai, que o Senhor falou com cada um de nós, através daquele louvor que foi louvado e através daquele versículo que foi lido aqui à frente. Oh, meu Pai, nós pedimos essa noite, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar? Glória! Glória a Deus! Aleluia, Deus! Essa palavra é bastante conhecida. Todos nós conhecemos essa palavra em Ezequiel 37. Nós conhecemos e sabemos quem foi Ezequiel. Ezequiel, filho de um sacerdote. Ele que vinha de uma família instruída, uma família de sacerdotes. Ele sabia sobre a palavra de Deus. Ele conhecia o Deus de seus pais. E aqui nessa palavra eu vejo o quão Deus é poderoso e fala através dele, não é? Onde fala que veio sobre ele a mão do Senhor e o levou em espírito a um vale de ossos secos. Aqui dentro dessa palavra eu comecei a imaginar aquele vale de ossos secos. Ele naquela situação olhando tudo aquilo. Porque aquele vale representava o estado em que estava em Israel. Ali representava a morte em espírito, pois naquele tempo Israel estava fraco em espírito. Não acreditavam muito em Deus, se afastaram dos seus caminhos. E aqui nessa visão, ele mostrou a Ezequiel como estava aquele local. Ali ele pôde contemplar a grandeza de Deus sobre aquele vale. Ali ele começou a andar àquele redor, começou a ver aqueles ossos secos, aqueles ossos que estavam ali jogados, vendo que não podia ter vida. E Deus fala com ele naquele local e diz para ele, pergunta para ele se poderão viver esses ossos. Ele diz que só o Senhor sabe, porque só o Senhor sabe de tudo que pode acontecer, porque só Deus faz. Então ele disse para profetizar. Aqui nesse momento que ele fala para profetizar, eu fiquei me perguntando se era possível ele profetizar algo e naquele momento acontecer. Então eu comecei ali a imaginar quando eu estava lendo, profetizando sobre aqueles ossos e vendo tudo aquilo acontecer. Aí eu parei para pensar e falei: Deus, eu tenho um pouco de vergonha
profetizar ali para mim. Eu falei, eu profetizo em minha vida. Eu profetizo sobre mim. Porque a vontade de Deus é de eu estar ali na igreja, estar falando a tua palavra. Então eu profetizo que toda vergonha e toda timidez saia de mim. Porque eu quero ser usado por Ele. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos na igreja. Eu quero falar com os irmãos a palavra que Ele tem para transmitir. Aleluia, Deus. Então ali eu comecei a profetizar para mim. Comecei a imaginar aquele cenário onde estava ali o vale dos ossos secos. Que não poderia ser só ossos secos, mas poderia ser o sonho, poderia ser objetivos, poderiam ser algo ali que nós tanto pedimos a Deus, que poderia estar morto ali no chão. Deus tremendo, a nossa fé aleluia. enfraquecida. Então nessa palavra que fala para profetizar. Aleluia! Então essa noite eu pergunto aos irmãos: vocês querem renovo? Porque nós temos que profetizar. Temos que dizer que profetizamos sobre a nossa vida, profetizar sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Se está passando por luta, profetiza. Se está passando por alguma dificuldade, profetiza. Eita Deus! Profetiza que Deus vai fazer e que Deus vai cumprir. Aleluia. Aleluia! E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Então Ezequiel começa a profetizar sobre aqueles ossos. E quando ele falava, enquanto ele profetizava, ele escutava ruídos. Ele via aquele reboliço que estava acontecendo ali. Ele via os ossos se juntando. Aí eu falei, Deus, essa palavra é muito forte. É forte porque fala de algo que não tem como descrever a tal grandeza que Deus faz. Não tem como imaginar aquilo que Deus prometeu a uma nação. Mostrou em uma visão para o seu profeta para anunciar a Israel. Aleluia! Então naquele momento começou a se crescer, começou a nascer tendões em seus ossos, começou a sair pele. Ali estava tudo pronto, já havia carne naqueles ossos. Aqueles corpos estavam prontos, mas faltava uma coisa: faltava o fôlego de vida, faltava o sopro do Espírito Santo. Então Deus fala para ele profetizar: e sobre vós estenderei pele, e porei em vós os espíritos, e vivereis, e sabereis que só Ele é Deus. Aleluia, Deus. Ali naquele momento que ele profetizou sobre o vento do Espírito, ali começou a reviver, ali começou a se ter vida onde não havia. Ali naquele momento eu pude perceber que Deus, Ele é poderoso, que Ele não falha e que Ele sempre age de uma maneira que a gente não consegue imaginar. Ele começa a mudar coisas em nossas vidas. Então veio ali o vento veio dos quatro ventos o Espírito e assoprou sobre aqueles mortos para que vivam. E começou a viver. Eu comecei a pensar ali e falei, meu Deus, que coisa incrível. É uma coisa extraordinária que Deus faz. Pois eu não conseguiria imaginar tudo isso sem estar dentro dessa palavra. Sem ela não saberia dos grandes milagres que Deus faz. Pois Ele renova quando estamos fracos, quando estamos caídos. E percebi que naquele momento, que o que eu tanto pedi a Deus não está morto. Porque esses tempos eu estava pedindo a Deus, eu falei, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas para mim eu pensei que estava acabado, que tinha se esquecido. Aí agora um pouco sentada ali na cadeira, quando eu escutei a pequena Isabela louvando, eu comecei ali a imaginar que os meus sonhos não foram mortos e nem esquecidos. Que Ele está agindo, não só na minha vida, mas na vida de todos. Glória a Deus. Pois muitos foram chamados e poucos escolhidos. É, E Deus, esses aleluia. poucos estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, falando do amor dele. Glória a Estamos aqui Deus. louvando. Aleluia, Jesus. Então eu vejo que Ele não se esqueceu e Ele não tarda. Porque eu já ouvi gente dizer que Ele tarda e não falha, mas Ele não tarda. Quando Ele fala que vai fazer algo em nossa vida, pode passar dias, meses, semanas, anos,
Porque Ele não disse o dia que vai acontecer. Na hora certa acontece. Porque Ele não é filho do homem para que se arrependa e nem minta. Aleluia, Então, Ele disse que vai fazer em nossas vidas, Ele fará. É verdade. E aqui nessa palavra eu vejo que é sobre profetizar. Eu vejo que aqui se baseia sobre a profecia. Que Deus fala para ele: profetiza sobre esses ossos, profetiza sobre essa nação, profetiza sobre Israel. Ali não eram apenas ossos, era aquela nação enfraquecida. Ali eu vi que não é só ossos, mas sim a fé de muitos. A fé de muitos, o sonho de muitos, a esperança de muitos. Aí naquele momento eu falei: Deus, eu quero ser usado por Ti. Eu não sei o que eu vou falar, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu creio que será coisas grandiosas que o Senhor fará. aleluia, Deus. Porque eu fui chamado para falar da Tua palavra. Eu todas as vezes pensei em parar, em desistir e não querer, mas as coisas que as circunstâncias nos impedem, mas Deus estaria a todo momento nos lembrando que Ele tem uma promessa para cada um de nós, e que não ficará como aquele vale de ossos secos, morto, e nem tampouco ressequidos, porque o vento do Espírito Ele traz sobre nós e é revivido. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus tremendo, aleluia. Fiel Aí e todos verdadeiro. ficaram sabendo que Deus era o Senhor, porque só Ele fazia os milagres, só Ele fazia acontecer, porque Ele protegia aquele povo. Então eu parei num momento e pensei: eles viveram mais de 400 anos como escravos, foram libertos, desviaram do caminho de Deus, mas Deus estava ali a todo momento protegendo, estava a todo momento guardando, estava a todo momento livrando de todo perigo, de todo mal, estava ali colocando livramento sobre eles, e tudo que eles precisavam, Deus colocava, Deus dava a eles. Aleluia. Aí no versículo 16 diz assim, não, versículo 15: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, o filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e por seus filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E junta um ao outro, para que se unam e se tornam um só nas tuas mãos. Glória a Deus. Aqui nesse momento, eu vejo que Deus está pedindo algo para ser feito por Israel. Está pedindo algo para ser feito por aquela nação, para que eles não se compadeçam, para que eles não sofram, porque Deus está a todo momento livrando eles. Oh, aleluia! E aqui eu vejo que Deus é o único que pode fazer as coisas. Ele é o único que pode nos prometer algo e cumprir. Então nessa noite, se todos querem uma profecia, peça a Ele e profetiza sobre vós, porque Ele nos deu essa autoridade de profetizarmos. Ele nos deu essa autoridade de profetizar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa saúde. Então essa noite, eu peço que os irmãos levantem a mão, Glória a Deus. e só aquele que crê com fé, porque Ele diz assim para mim dizer a vós, que Ele profetiza, e profetiza sobre vós saúde em vocês, saúde em sua casa, livramento em sua família. Só aquele que crê, dá um glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Essas coisas Ele vai cumprir. Em nome Ele de vai Jesus. prometer em nossa casa, em nossa família. em Eu nossa creio, saúde. Senhor. Onde está, meu Pai, aquele
família. Aleluia, Ele Jesus. vai resolver. Aleluia, Porque Deus. ele diz assim: eu sou Deus, sou eu quem faço, sou eu quem mando, sou eu quem determino e sou eu quem está no controle. Então não adianta pensarmos que não vamos conseguir, porque Ele está a todo momento nos vigiando. Aleluia. Ele está naqueles maus momentos do nosso lado. Ele está ali quando a gente não precisa, quando a gente está ali feliz e não lembramos, mas Ele está do seu lado. Oh, Ele glória. está te guardando 24 horas. Você não vê, mas Ele te livra a todo momento. Quando você está passando na rua, Ele está ali te guardando. Oh, aleluia, glória a Deus. Aí nesse momento eu vejo que Ele tem coisas grandiosas em nossas vidas. Ele está ali todo o tempo nos livrando. Ele nos prometeu, Ele vai cumprir. Mas aí eu me questionei, eu falei, mas por que vem essa vontade de desistir? Essa vontade de parar? Porque eu fiquei ali refletindo o porquê que nos dá essa vontade de largar tudo. Aí Ele me mostrou que às vezes a gente nos encontra naquele vale, sem saber o que fazer, andando de um lado para o outro. Mas através dessa palavra, Ele diz que nós devemos nos levantar, nos erguer e pedir forças a Ele. Porque Ele nos manda providência, é Ele quem ressuscita, é Ele quem faz aquilo que nós nem imaginamos. Às vezes nós pedimos algo e não acontece, mas é porque Ele está no processo em cada um de nós. Ele está com sua boa obra e Ele não irá falhar. Às vezes eu pedi uma coisa pequena, mas Ele tem coisas grandiosas para nossas vidas. Às vezes nós queremos algo que não é da vontade dEle. Às vezes nos frustramos, ficamos cabisbaixos, nós ficamos tristes com aquilo. Pois eu já passei por isso, por algo que eu pedi e não aconteceu. Mas várias vezes eu li a palavra quando eu estava ali triste, cabisbaixo. Eu li a palavra e vi que não é o que a gente quer, mas sim o que Ele nos prepara, porque Ele prepara algo para nós. Às vezes nós passamos por desertos, mas é como aprendizado, a gente se fortalece. É das nossas fraquezas que a gente se ergue novamente. Às vezes chega ao ponto de ficar difícil na nossa família, na nossa casa, mas Ele sempre entra com providência. O mal nunca é para a morte, mas sim para erguer a cada um de nós. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Então, sobre essa passagem, eu percebo que esse vale que se passou, que Deus reconstruiu aqueles ossos, deu vida, ficaram sabendo que Ele é o Senhor. Eu fiquei me perguntando se isso era o bastante. Era o bastante para renovar a fé? Era bastante para me fortalecer? Então eu percebo que não é só pelo que vimos, mas também pelo que cremos, pela nossa fé. Oh, aleluia! E eu senti que Deus estava falando comigo através dessa passagem. Mesmo eu levando um susto na hora que eu vi que era para me pregar, eu pensei que eu não ia ser capaz de falar. Eu pensei que eu não ia ser capaz de transmitir a palavra dele. Mas aqui, em uma única palavra, Ele mostrou que Ele quem nos capacita. Glória a Deus, aleluia. Ele quem nos dá força, Ele quem fala através de nós. Aleluia, Jesus. Pois eu não sabia o que falar. Eu estava na escola, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou dizer? Eu não estou nem me preparando. Eu não sei o que está escrito lá. Eu não li a palavra. Mas Ele já sabia. Ele já sabia que eu seria capaz. Porque Ele nos chamou e Ele nos escolheu. Ele nos redimiu.
estarmos aqui. Estamos aqui agradecendo a Ele, estamos aqui clamando a Ele e viemos cantar louvores em agradecimento a Ele. À tarde, quando eu estava aqui orando, eu me pus de joelho. Eu falei, Deus, eu creio que essa campanha será tremenda. Eu creio que essa campanha será poderosa. Porque esta palavra é forte. Esta palavra é o que o Senhor tem para dizer para a tua igreja. Aleluia. E se encontra em um vale, mas eu creio que desse vale sairá pessoas vitoriosas. Eu creio que deste vale emergerão pessoas poderosas por Deus. Porque Deus está capacitando a cada um de nós que estamos aqui. Ele está ungindo a cada um de nós. E aquele que é ungido do Senhor, Ele não perde, Ele não falha e Ele não fraqueja. Porque Ele é a nossa força. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Semana passada eu estava aqui à frente louvando. Eu estava louvando um hino. Quando eu senti uma coisa muito forte, meus olhos se encheram de lágrimas. E naquele momento que eu estava louvando esse adorador, eu vi ali naquele hino que eu estava louvando o que eu estava sentindo. Ali estava dizendo que esse adorador não tem momento e nem hora, mas eu estava ali falando com Deus. Eu estava dizendo, eu não quero louvar, eu não quero fazer nada, pois há momentos que eu me senti muito fraco. Houve momentos ali que eu estive a sós com Deus e disse, Deus, por que me escolheu? Por que me chamou? Se há muitas pessoas que falam melhor do que eu, há pessoas que se expressam diante de ti melhor do que eu, há pessoas que não erram, não falham, que são melhores do que eu, mas por que me escolheu? Por que me chamou? Nesse momento eu abri a Bíblia no meu celular e apertei em qualquer versículo ali do livro. Aí caiu lá em Jeremias. Aí lendo ali a passagem de Jeremias, eu vi o tanto que ele passou, o processo que ele levou, porque Deus tinha uma promessa na vida dele. Eu vi ali que todos os momentos foram difíceis, mas ele não desistiu. Houve momentos que ele pensou, mas Deus deu força a ele. Porque quem é chamado por Deus, quem é escolhido, não é fácil. Há lutas que passamos para nos fortalecer. Pois a tua palavra fala que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Ali nesse momento, depois que eu vim louvar aqui à frente, eu comecei a pensar em tudo isso. Eu comecei ali a derramar lágrimas, porque Deus falou comigo através daquele louvor, porque eu estava pensando na hora, se me desse oportunidade, eu ia recusar, eu ia falar que eu não queria. Porque na minha cabeça ali que eu estava pensando, eu falei, eu não quero mais louvar não, eu vou dar um tempo. Mas Deus fala conosco no momento que a gente mais precisa. Ele fala conosco através de um versículo, através de um louvor. Naquela noite eu ouvi louvores que falou comigo. Depois da noite, quando eu cheguei em casa, eu estava ali no meu quarto, que eu fiquei sozinha ali no meu quarto. Eu falei, Deus, obrigado por não me deixar desistir. Obrigado, meu Pai, por ter me dado força naquele momento. Por ter me erguido, meu Pai, quando eu estava caído. E através dessa palavra eu lembrei disso de novo. Porque nós fomos chamados para falar da tua palavra, fomos chamados para louvar, mesmo que eu pense que não foi capacitado, mas é Ele que me ergueu ali daqueles ossos, daquele vale onde estavam todos ressequidos. Ele me ergueu de novo, me deu força, me deu fôlego de vida, por mais uma vez para estar na tua casa e falar da tua palavra. Oh, aleluia! Glória a Deus! Essa palavra falou muito comigo. Falou tremendamente sobre profetizar. E antes dessa campanha, nos outros dias que eu estava vindo orar, eu disse, Senhor, eu quero profetizar sobre a minha igreja. Eu quero profetizar sobre esse grupo de jovens. Porque
que nesse grupo seremos erguidos para falar da tua palavra. Estamos aprendendo a cada dia. O mundo traz muitas coisas para nos desviar da tua palavra, dos teus caminhos. Mas a todo momento eu sigo firme. Quando eu estou ali com os joelhos no chão, eu falo: Deus, me dá força a cada dia. Me dê força para superar os obstáculos, porque a adversidade tenta me derrubar, os obstáculos, as circunstâncias. Mas é profetizando ali que eu recebo. É profetizando sobre a minha vida, sobre a minha casa. É profetizando sobre o meu ministério que Deus começa a agir. Então essa palavra nos fala: se precisamos de cura, profetize cura. Você precisa de uma libertação, profetiza a libertação. Entre no seu quarto, profetiza. Profetiza tudo de bom de Deus. Profetiza. Aleluia. Porque é isso que Ele nos fala nessa palavra, nessa passagem. Aleluia, glória a Deus. Então, depois de tudo isso, eu fechei a minha Bíblia e agradeci a Deus. Porque sem Ele não somos nada, sem Ele não somos ninguém. E fiquei ali refletindo tudo isso, fiquei ali pensando nisso. Mas eu creio que tudo é da vontade dEle. Tudo é Ele que nos permite passar. Ele que nos permite chegar naquele vale, para que nós possamos ver que Ele é Deus, que Ele é o Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor me trouxe até aqui para dizer isso. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé. Vamos estar orando Ele e agradecer pela palavra que Ele nos concedeu essa noite. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor colocou em cada um de nós. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor me usou como eu pedi. Eu não sabia o que dizer, eu não sabia como expressar a Tua palavra. Eu pedi força ao Senhor e o Senhor me deu força. Eu pedi discernimento e o Senhor me inseriu. Eu pedi que o Senhor me levantasse para falar a Tua palavra, e assim foi feito. E eu creio que cada um de nós recebemos. Oh meu Pai, porque o Senhor profetiza sobre as nossas vidas. E nós também profetizamos cura, profetizamos libertação em nossa casa, em nossa família, em nossa saúde, Pai. Obrigado, meu Pai, porque em todo momento o Senhor esteve ali. Obrigado, meu Pai, porque em todo momento o Senhor nos guardou. Desde quando saímos de nossa casa, desde quando retornamos. Obrigado, meu Pai, pelo momento que o Senhor esteve aqui conosco, através desse culto. Oh, meu Pai, estamos aqui para agradecer. Estamos aqui para clamar. E eu creio, meu Pai, que o Senhor se inclina do Teu alto e sublime trono para ouvir o nosso clamor e a nossa adoração. O Senhor se alegra de cada louvores que entoamos aqui à frente. Oh, meu Pai, obrigado por nunca nos deixar desistir, por nos dar força quando precisamos. Oh, meu Pai, obrigado por tudo, Deus, que o Senhor tem feito. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor fez, o Senhor continua fazendo e irá fazer grandiosamente em nossas vidas, meu Pai. Oh, meu Pai, nessa noite nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Deus. E eu agradeço a oportunidade que eu tive e as palmas que louvam o Senhor Jesus.